Oi poeta, oi poetisa, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do meu canal Um Chá com Murilo. Eu sou Murilo Guimarães e hoje eu tô aqui para comentar os resultados das eleições legislativas de Portugal, ocorridas ontem, dia 30 de janeiro. Antes de começar, já lhe peço para você se inscrever aqui no canal do YouTube, me seguir nas redes sociais, eu sou sempre RG Murilo. Aproveita e deixa o seu like e um comentário à medida em que você for ouvindo as minhas reflexões e eu quero saber o que você pensa sobre elas, tá bem? E eu hoje estou aqui acompanhado de um chá especial, um chá de saquinho, não vou dizer a marca porque eu não vou propagandear ninguém, mas é um chá de chocolate, canela e menta, muito saboroso, muito gostoso, e o nome de marca é Mente Fresca, então é bom para a gente poder fazer as reflexões da forma a mais objetiva e, claro, imparcial na medida do possível, né? Vamos lá. E você está tomando algum chá, alguma coisa? Diga aí como é que tá essa sua tarde, ou dia, ou noite, seja lá qual for a hora que você esteja ouvindo esse vídeo. E vamos então aqui pensar esta fragorosa vitória do Partido Socialista ontem aqui em Portugal, que está sendo muito falado inclusive no Brasil. Esse vídeo ajuda a você que não é de Portugal a compreender um pouco o funcionamento do sistema eleitoral daqui, e você que é português, eu lhe agradeço muito que você diga aí embaixo o que achou desta minha reflexão. É bom, antes de eu começar a fazer aqui uma carteirada, né, dar uma carteirada, ou seja, trazer um pouco da minha formação. Eu sou antropólogo e estou finalizando um doutoramento em antropologia aqui na Universidade de Lisboa, no Instituto de Ciências Sociais. E o meu estudo se deu em Évora durante as eleições legislativas de 2015, que resultaram na geringonça que acabou por finalizar-se em novembro do ano passado, né? E é sobre isso que a gente vai falar, no fundo, um pouco do que eu tenho lido a partir não só dos resultados eleitorais, mas também das conversas que tenho mantido com pessoas aqui em Lisboa e principalmente com relação àquilo que eu vi ontem depois do anúncio dos resultados finais. Para começar, é importante falar um pouco sobre o sistema eleitoral português. Eu não vou descrever como é que as coisas funcionam, eu fiz aqui um vídeo sobre o confinamento, você pode observar nele uma descrição um pouco maior que eu faço do sistema político português, mas aqui eu quero apenas partir de um argumento que é o seguinte: os analistas estudiosos desta área costumam entender que o sistema político, o sistema eleitoral português, né, como outros na Europa, eles são bastante impessoais, ou seja, como que a ideia de que os eleitores vão para as urnas votar nos partidos e, portanto, o poder do carisma, né, da identidade dos secretários-gerais e presidentes que, porventura, possam ocupar a cadeira de primeiro-ministro e, portanto, governar Portugal, elas teriam menos importância, ou seja, vale muito mais a força e o prestígio do partido enquanto instituição do que a força e o prestígio pessoal destes indivíduos que se candidatam a deputados. No entanto, eu venho a perceber durante o meu trabalho de campo que isso não é bem assim. Mesmo que os partidos tenham grande influência e grande poder sobre o entendimento que as pessoas façam das eleições e tudo, os traços da personalidade dos candidatos distritais, bem como do candidato a primeiro-ministro, digamos assim, são muito importantes e cada vez mais importantes. E os fatores para isso são muitos, também não vão caber nesse vídeo. Mas diante disto, eu venho com a pergunta, né, que no fundo ela vai sustentar esse vídeo. Muita gente diz que justamente para impedir roubos assim mais imperiosos e autoritários, os portugueses não gostam de maiorias absolutas. As experiências portuguesas com maioria absoluta, fossem elas de direita, com o ex-primeiro-ministro e ex-presidente Cavaco Silva, ou pela esquerda, com o ex-primeiro-ministro José Sócrates, não são, na verdade, vistas com bons olhos, né? Elas deixaram marcas que não são lá tão agradáveis. Então as pessoas costumam pensar que um mandato com maioria absoluta, em que um partido tem um número de deputados suficiente para governar sozinho, basicamente, ela acaba por gerar algum nível de tensão entre os eleitores, né, os cidadãos portugueses, e aquele partido que governa, por um lado, e também, por isso, traz alguma instabilidade, ou seja, o nível de insatisfação e popularidade pode gerar diferentes, né, níveis de adesão às políticas, e isso vai sempre
digamos, suscitar crises, né, crises políticas, além de, justamente por poder governar sozinho, os partidos costumam ter, assim, como que uma liberdade muito grande, demasiada, né, para impor as suas ideias, as suas políticas e as suas propostas, principalmente econômicas. Diante disso, a pergunta: se os portugueses não gostam de maioria absoluta, o que fez com que eles ontem fossem às urnas para garantir essa maioria absoluta ao PS? E o que eu vou fazer hoje aqui é justamente tentar responder essa pergunta, né? A primeira coisa que eu acho que tem que ser entendida é o chumbo do orçamento de 2022. Chumbar um orçamento, em português de Portugal, significa desaprovar a proposta orçamentária do governo, né, em gestão, para o ano seguinte. Então, a Assembleia da República, em novembro, mais ou menos, de cada ano, ela vai se reunir para apreciar as propostas orçamentárias, aprová-las ou desaprová-las, ou aprová-las com ressalvas, e por aí vai. As negociações em torno do orçamento de Estado em novembro de cada ano são muito comentadas e vivenciadas muito de perto pela população. Desta vez, a geringonça falhou, né? O motor da geringonça bateu, morreu de vez. Por quê? Já há 2 anos, tanto o Bloco de Esquerda como o Partido Comunista Português, que eram, né, o sustentáculo parlamentar desta geringonça, se recusaram a aprovar o orçamento de Estado, né? E desta vez, a desaprovação se deu num clima de muito conflito, porque o PS não quis realmente adaptar a sua proposta às sugestões trazidas pelo Bloco e pelo PCP. O Bloco, propriamente, ele diz, eram coisas minimalistas, ou seja, eram modificações pequenas e que mesmo assim não foram ouvidas ou aceitas pelo PS. Por outro lado, o Partido Socialista argumenta que o orçamento era o máximo possível atento às necessidades dos portugueses, dos trabalhadores portugueses, especialmente com um aumento, né, para o Partido Socialista, significativo do orçamento de saúde, o que correspondia ou respondia, né, às demandas trazidas pela pandemia de Covid. A conversação não foi adiante e em novembro, Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda decidiram não aprovar o orçamento de Estado, que fez com que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa destituísse a Assembleia da República e marcasse novas eleições legislativas para ontem, 30 de janeiro. Antônio Costa ele já começa essa campanha para essas eleições intempestivas anunciando o seu interesse numa maioria absoluta. Ele dá essa cartada. Eu quero entrar nessas eleições para sair delas com a maioria absoluta. Ninguém levou isso muito a sério, justamente por aquela premissa: os portugueses não vão dar ao Partido Socialista uma maioria absoluta. No entanto, isto foi, digamos assim, a base da campanha eleitoral do Antônio Costa. Como vocês podem ver aí na tela, né, o slogan da campanha já indicava este interesse na continuidade do governo, desta vez com estabilidade. O argumento era: com a maioria absoluta, teremos estabilidade política para finalizar 4 anos ou completar 4 anos de governo, não é, com previsibilidade, com as propostas que todos já conhecem. Tem esta foto bastante paradigmática de, num debate, ao final, quando a jornalista finaliza o debate, a câmera corta para o Antônio Costa, ele está aí com o orçamento de Estado, né, ali tá para o rosto. É muito, para mim, uma jogada de mestre em termos de propaganda política, porque esse era o argumento, né? Se tivessem aprovado esse orçamento do Estado, nós teríamos continuado a governar em paz e com as garantias de investimento na saúde, nos setores socialmente relevantes, né, e com uma ação do Estado de recuperação econômica. Era esta a mensagem, no fundo, da campanha do Costa. E realmente ele apostou todas as suas fichas nisto. Entretanto, ao longo da campanha, as pesquisas iam dando, né, a possibilidade de o PSD, que é o Partido Social Democrata, mas que hoje representa a bandeira neoliberal e que foi responsável pelo governo entre 2011 e 2015, as pesquisas começaram a dar uma vitória, não é, parcial desse Partido Social Democrata, ou seja, o PSD chegaria, na verdade, a partir da social-democracia. O PSD ele chegaria em primeiro lugar, logo depois o Antônio Costa, e assim se geraria uma condição para uma coligação semelhante à geringonça, só que dessa vez à direita. E aí que está o problema.
Esta geringonça à direita, ela seria sustentada pelo partido de extrema-direita, o Chega. O Chega, nas pesquisas, já estava indicando que conseguiria eleger pelo menos 10 deputados. Finalmente elegeu 12 deputados, o que é bastante para a Assembleia da República Portuguesa. Então o que se desenhava era, né, sem uma vitória da esquerda suficiente para formar uma coligação que sustente um governo, a alternativa seria naturalmente a formação de uma coligação à direita. Embora o Rui Rio, que foi o secretário-geral do PSD e que estava competindo ali com Costa pelo governo, né, de Portugal, ele tenha titubeado num primeiro momento a assumir que seria capaz de fazer uma coligação com o Chega, e ao final da campanha ele já tinha, de certa forma, dado a entender que sim, que conversaria, etc, etc. Então a mensagem que os eleitores receberam era: olha, a esquerda não ganhando, nós seremos governados por uma coligação neoliberal suportada por um partido fascista. E isto, obviamente, exerceu um peso muito grande na decisão final eleitoral, acredito eu. Então, diante daquela premissa de que, não, o sistema é bastante impessoal, não. O que se viu, tanto nas eleições que eu etnografei em 2015, como nestas, é que a disputa era pessoalista, ou seja, você tinha o Costa e o Rio, né, competindo pelo governo português. Era bastante flagrante o destaque que essas figuras tinham durante a campanha. E, portanto, as pessoas prestavam muita atenção nos traços das suas personalidades. E o Costa, que já é primeiro-ministro há 6 anos, foi presidente da Câmara de Lisboa por muitos anos também, é uma figura conhecida do Partido Socialista, já bastante familiarizado, né, com os portugueses e vice-versa, tinha esta vantagem e, portanto, ele estava, de certa forma, posicionado como alguém que merecia a confiança dos portugueses. Tinha dado prova disso, inclusive porque a geringonça, quando ela é criada, as pessoas, né, levavam muito isto a ferro e fogo, no sentido, olha, parece que ele criou aqui um atalho, né? Chegou-se a falar em golpe para constituir um governo. No entanto, ele conseguiu ao longo do tempo levar Portugal de uma forma bastante, acredito eu, positiva, né? As pessoas estavam satisfeitas, embora a satisfação com um governo nunca é a 100%, e obviamente ninguém espera que todos gostem, mas o ambiente, né, português, social, mudou bastante com a geringonça. E, portanto, esta negativa do PCP e do Bloco em assinarem o orçamento de Estado soou para a maioria das pessoas como uma traição, uma coisa desnecessária, né? Essas eleições eram consideradas fúteis, poderiam ter sido evitadas, e já se previa, portanto, que o PCP e o Bloco de Esquerda teriam uma derrota, né? E foi o que aconteceu, e, portanto, realmente os eleitores não gostaram da atitude negativa frente ao orçamento de Estado. Isso já dava indicativos, né, de que provavelmente o voto da esquerda migraria para o PS numa onda de voto útil, e também migraria para partidos ainda menores, que são o Livre e o PAN, que o PAN, Partido Animais e Natureza, já estava envolvido com a geringonça, então as pessoas pensavam, vão eleger-se mais deputados do PAN e pelo menos um do Livre, de forma a, com bastantes deputados, o PS, o socialista, conseguir fazer uma eco-geringonça, que seria essa geringonça com o PAN e o Livre, a ponto de ele não precisar nem do PCP e nem do Bloco para governar. A possibilidade de uma maioria absoluta passou a ser uma quimera, né? Uma coisa muito improvável da metade da campanha em diante, sendo que mesmo a vitória da esquerda também foi posta em causa nas últimas semanas, dadas as pesquisas eleitorais. Então, a meu ver, o que faz com que as pesquisas eleitorais tenham sido contrariadas, né, de uma forma veemente, é justamente a possibilidade da mudança prometida pelo PSD implicar a adesão da agenda fascista do Chega, não é? Quer dizer, o perigo de se criar uma geringonça de direita, para mim, foi algo que influenciou bastante nesta levantada, né, dos eleitores de esquerda, porque a abstenção foi menor, o que indica que as pessoas que
foram votar, que resolveram, né, ir votar, mesmo que não tenham votado antes, o fizeram para garantir uma vitória da esquerda, especialmente do PS. E isso é relevante porque a gente tem os eleitores do norte do país, que eles raramente votam PS, né, e desta vez o mapa de Portugal foi praticamente todo pintado com as cores do Partido Socialista, indicando que mesmo os eleitores mais conservadores à direita do norte do país resolveram apostar na continuidade do governo do PS. Portanto, a mudança prometida pela direita não foi tida como uma boa ideia. Por quê? Porque aí você tem um outro fator, que é a memória, né? A memória do português médio do que foram os anos de governação da coligação chamada Portugal à Frente, PAF, entre 2011 e 2015. Essa coligação era formada pelo PSD e pelo CDS-PP, que, por sinal, chegou a esses resultados sem nenhum deputado eleito, o que indica uma falência completa desse partido tradicional de direita, né, de Portugal. Então, a memória desses anos de austeridade neoliberal, ela certamente conta. Ou seja, você acabou de viver isso, como é que você vai apostar no retorno àquilo, visto que tanto o PSD e muito mais fortemente a Iniciativa Liberal, que chegou em quarto lugar e que é um partido de direita ultraliberal, né, polido, digamos assim, e o Chega aventavam sempre para a adesão a medidas como privatizações, né, revisão de investimento estatal, a lógica da austeridade de não vamos gastar com saúde e educação mais do que aquilo que seja estritamente possível, portanto já ir ventilando cortes, né, e restrições orçamentárias para essas áreas. Então, obviamente, aí a memória de anos de austeridade voltou bastante à carga. Junto com isso, a memória muito recente da experiência da pandemia. A travessia desse período, né, pela liderança, com a liderança do Partido Socialista, ela foi aprovada pela maioria da população, né? Eu que vivo aqui, vivi aqui esse período, até fiz esse vídeo que eu já apontei aqui do confinamento, para elogiar mesmo o modo como tudo foi conduzido aqui. Foi muito responsável e, obviamente, que isto repercutiu positivamente na popularidade do Costa, na popularidade do governo e na popularidade dos seus ministros, né? Inclusive, a ministra da Saúde, Marta Temido, ela foi eleita deputada pelo PS, né, no seu círculo ali, no seu distrito, no seu círculo eleitoral, que é Coimbra, indicando aí uma força importante e digamos, uma aprovação da sua atuação durante a pandemia pelos eleitores ali da sua área, né, em que ela se candidatou. Então, assim, a memória da condução do país durante a pandemia também pegou bastante, né? Foi algo que fez com que as pessoas, primeiro, avaliassem como nefasta a desaprovação do orçamento e depois entendessem que, sim, se trata de um governo socialmente responsável que fez o seu melhor para que a população fosse, digamos assim, atingida o mínimo possível pelos efeitos da pandemia de coronavírus, né, do Covid-19. Então você tem a mudança e a memória, porque quando o eleitor vai decidir pelo seu voto, ele se lembra de como estava e como está a vida dele. Então cabe, muitas vezes, aos formadores de opinião na comunicação social, nos partidos e nos outros meios de disseminação de informação, criarem leituras da realidade que influenciem nessa percepção que o indivíduo faz, né, a partir da sua própria lembrança, da sua memória, do que ele vive, do que ele viveu. Então, vê-se claramente, né, que a narrativa em torno de um governo ruim do Costa e, por outro lado, também a ideia de que era preciso, né, mudar e ter uma política mais responsável, etc., etc., não foram suficientes para convencer o eleitorado. E, portanto, de novo aí uma vitória da memória, né? Uma vitória do que o eleitor guarda dentro de si, né? No seu baú emocional, do que tem sido a sua vida e como é que ele faz a ligação destas sensações com a gestão política que se faz do lugar em que ele está. Isso é algo
fundamental em qualquer lugar do mundo e, portanto, esse é um grande problema para as vertentes de direita hoje em qualquer lugar do mundo, porque as experiências de governos neoliberais costumam ser traumáticas, especialmente no sul do globo. Sul simbólico, como diz o sociólogo português Boaventura Santos, né? Então você pensa que, por exemplo, para um alemão, obviamente, não há uma diferença tão grande entre um governo mais neoliberal e menos neoliberal. Então, não dá para você ter esse como parâmetro. Agora, já para o sul europeu, para o sul global, latino-americano, africano, asiático, você vai ter, obviamente, aí uma percepção traumática, né, e uma memória de trauma das travessias de governos de direita. Veja o Brasil, nós estamos hoje vivendo não só um neoliberalismo, né, completamente abjeto e bastante feroz, junto com isto toda uma sanha, né, genocida de um governo que não teve a mínima consideração para com a saúde pública e, portanto, trauma sobre trauma, né? Daí a possibilidade de uma eleição da centro-esquerda capitaneada pelo Lula já em primeiro turno, e essa situação de Portugal pode ser exatamente aí um sinal, né, uma sinalização de que essa é a tendência mesmo para o sul global, rejeitar eleitoralmente toda e qualquer plataforma de direita neoliberal, né, principalmente a direita digamos, apoiada, né, por fascistas ou neofascistas, como foi o caso português. E Costa respondeu a isso de forma veemente. Ontem, quando ele foi anunciar, né, ou seja, fazer o seu discurso de vitória, ele disse que vai conversar com todos os partidos, menos com o Chega, já ali delimitando o seu limite, né, de tolerância para com o fascismo, o que para mim é um sinal muito saudável. Por quê? Esses 4 anos não serão fáceis para ele, né? Ele terá uma enorme responsabilidade ao final, ali em 2026. Por quê? Se forem bons 4 anos e projetarem, né, ou imprimirem boas memórias entre os eleitores que poderão não se arrepender do voto dado agora em 2022, você terá um Costa, um herói nacional, um indivíduo com grande poder pessoal, capaz de definir os rumos da política em Portugal, né? Já é hoje um importante ativo no seu Partido Socialista, mas poderá ser em 2026 um nome, talvez o mais ou um dos mais importantes do país e da Europa, se ele conseguir finalizar de forma bem sucedida esse governo que vai começar agora. Por outro lado, se não conseguir fazê-lo, ou seja, chegar a 2026 com desaprovação popular, aí sim o sistema político vai viver uma enorme prova, que vai implicar a rejeição ao partido tradicional de direita, que é o PSD, e a abertura provável do sistema aos partidos de extrema direita, entendidos aí, incluídos aí, aliás, o Chega e a Iniciativa Liberal. Então é uma coisa perigosa e o Costa terá alguns desafios nesses 4 anos, a meu ver. O primeiro é cumprir o que ontem ele prometeu, humildade, né? Compreender que ele recebeu votos de pessoas que não votam normalmente no Partido Socialista e, portanto, esperam muito. Então ele vai precisar ser humilde para compreender que ele governa com um voto de confiança, não é? Que é tênue e que vai ser bastante exigente para com ele. Também a humildade para olhar para o eleitor de direita, né? Um eleitor que votou, né? Deu 30% mais ou menos para o PSD e deu muitos deputados ao Chega e à Iniciativa Liberal. Ele precisará conduzir esse diálogo com esses partidos, no caso com a Iniciativa Liberal, mas não com o Chega, né? Ele vai precisar conduzir isto de uma forma respeitosa para com o eleitor. Então, eu acho que aí tem uma função pedagógica que ele precisará imprimir a sua gestão no sentido de dizer por que eu não converso com o Chega e conseguir, de uma forma, espero eu, né, bem planejada e
inteligente, mostrar para as pessoas o que significaria um governo de um partido como o Chega, né? E exemplos não faltam, portugueses. Vejam aí o Bolsonaro no Brasil, o Boris Johnson na Inglaterra e por aí vai. Outra coisa também que para o Costa vai ser complicada será esta convivência com o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, que agora precisarão também se rearrumar, né, na cena política nacional. O PAN também, porque o partido elegeu apenas uma deputada e tinha ali, perdeu, né? Porque eu acho que ele tinha 2 ou 3 deputados e, portanto, perdeu votos também, provavelmente votos que foram para o PS, né? Votos úteis ao PS. Então, esses 3 partidos, eles estão numa berlinda, principalmente o Bloco e o PCP. Então, é interessante ver como é que o Costa vai conversar com esses atores, né? Tem que ter aí um respeito muito grande por eles, mas, ao mesmo tempo, compreender que talvez eles venham a se juntar à parte da direita para dificultar-lhe um pouco a vida, porque terão a obrigação de criticá-lo, obviamente, né? Não nos mesmos termos que o Chega jamais, e nem da Iniciativa Liberal, e muito menos do PSD, mas farão ali uma oposição à esquerda, então ele vai contar com esse cercamento, né, à direita, à esquerda. Por outro lado também, o Bloco, o PC, principalmente, eles terão um interesse muito grande em dialogar com o eleitor do Chega, não é? E da Iniciativa Liberal, então penso que pode ser saudável para esses partidos tentarem retornar ao seu lugar de terceira e quarta forças políticas portuguesas, e muito mais do que tentarem inviabilizar medidas do PS, muito mais é criar um debate interno que pode ser pedagogicamente muito interessante entre a chamada esquerda radical e a direita radical. As pessoas precisam compreender, né, que elas não são equivalentes e que elas correspondem a interesses e a métodos mesmo de condução do país e da democracia bastante diferentes. Então, talvez o Bloco e o PC possam também ser importantes, né, nessa disputa pela terceira e quarta colocações no panorama político português. Então, acho que o Costa ele terá que ter a habilidade de navegar por essas forças de oposição, por um lado. E, por outro lado, ele vai ter também que antever e cuidar, né, e na verdade evitar ou gerenciar os riscos da ação de comentadores e jornalistas e formadores de opinião na comunicação social e nas redes sociais. Né? A gente vê já aí uma certa normalização desse parlamento, né? Foi uma comunicação social que, na sua maioria, fez campanha para a direita, não é? Via-se ali inúmeros comentários e debates entre jornalistas e politólogos, etc., indicando a necessidade de uma mudança, celebrando antecipadamente uma derrota do PS, né? Foram todos pegos de surpresa, e ontem eu vi até um debate na RTP de alguns deles querendo fazer alguma meia-culpa, mas é difícil e eles vão ter que se reposicionar e farão oposição, né, ao governo socialista fora do parlamento. Então isso também é um fator importante. O que eu sugiro, né, ao PS é que ele melhore a comunicação direta com o seu eleitor. Essas pessoas que votaram nele agora vão querer ouvir mais o Antônio Costa, e eu acho que talvez uma ação um pouco mais elaborada, uma melhor elaborada, não é, nas redes sociais, tentar criar canais de comunicação mais transparentes e diretos com as pessoas, poderia ajudar, não é? Desde a minha pesquisa, eu acho bastante deficiente o trabalho do Partido Socialista nas redes sociais, acho péssimo, falo sem nenhum problema, acho que você tem alguns atores socialistas que usam bem as redes e estão ali bastante conectados com seus eleitores, mas o partido em si precisa pensar em programas, né, em canais de comunicação diretos, aliás, de comunicação direta com o seu eleitorado, e isso tem que ser feito o quanto antes, porque esse eleitorado vai ser bombardeado por muitas opiniões, né? Muitas opiniões acerca da condução errática, o que eles considerariam, né, uma condução errática e irresponsável do Partido Socialista, da economia e da política portuguesas. Então, fica aí o que eu acho que poderá ser
digamos, que poderão ser, melhor dizendo, esses desafios que o Partido Socialista e, fundamentalmente, o Antônio Costa encontrarão ao longo dos próximos 4 anos, né? E, por fim, também a necessária observação de como vai ser a reação da União Europeia frente à reconquista de poder por esses grupos de centro-esquerda no sul europeu e também no sul global. Então, é importante a gente ficar atentos a como que a União Europeia vai manter ou não o bom diálogo com o Partido Socialista Português, na figura do Antônio Costa, e depois como é que ela vai reagir à chegada ao poder, no caso da esquerda, na América Latina, né, principalmente depois da provável eleição do Lula, agora em outubro de 2022. São esses comentários que eu queria fazer, agora eu quero ouvi-la. Deixe aí uma opinião sobre o que você ouviu aqui, se você tem algo a complementar. Outros vídeos poderão derivar destes, porque tem aí um conjunto grande de comentários a se fazer sobre tudo que a gente viveu aí nestas últimas horas, né, e também durante a campanha. Eu tenho algum material aí que eu posso depois elaborar vídeos aqui pra gente comentar. Eu espero que você goste. Deixe like aí pra eu saber se você gostou do conteúdo. Compartilhe, deixe comentários também, que é pra eu poder me comunicando com você, ir produzindo vídeos aqui que tenham a ver com o seu interesse também, tá bom? E também é importante que eu abra aqui uns canais de apoio a esse trabalho meu na internet. Você vai encontrar aqui no box de descrição e no primeiro comentário todos os dados que você precisa para fazer alguma doação ou financiar o meu trabalho da forma como você achar melhor. Mas você pode também, se tiver interesse, conhecer o meu trabalho com tarô e astrologia. Tenho aqui um canal no YouTube sobre isso. Se você gosta de uma investigação aí no seu subconsciente, fazer aí uma leitura do seu eu interno, né? Ajudá-lo aí a encontrar matérias para trabalhar para o seu autoconhecimento e autodesenvolvimento, de uma abordagem muito responsável e bastante aprofundada. Você pode também ir aí no meu canal, e eu deixei aqui no link da descrição, ao meu blog de tarô e astrologia, e marcaria a sua consulta se for do seu interesse. É uma forma de você me ajudar, né, a financiar aí o meu trabalho e também conhecer o meu projeto musical RG Murilo. Você também tem aqui um canal de música no YouTube e pode, claro, comprando minhas músicas na Bandcamp, ajudar-me também a manter-me aqui na internet. Também pode comprar o meu livro de poemas, Um Grifo Pedreiro. Tá tudo aqui no box de informação. Eu conto com seu apoio para continuar com esse trabalho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Agradeço muito por você ter chegado até aqui. Deixo-lhe o meu grande abraço e até a próxima. Tchau, poeta. Tchau, poetisa.